tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante, sobretudo para nós enfermeiros, que é a consulta de enfermagem. O que é a consulta de enfermagem? O que é a sistematização da assistência de enfermagem? O que é o processo de enfermagem? Então, a consulta de enfermagem é o ponto principal da formação de um enfermeiro. Ela se desenvolve através da SAE, que é a sistematização da assistência de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem acontece em 5 etapas. Então, primeiro eu desenvolvo uma anamnese, depois eu desenvolvo um exame físico, depois eu desenvolvo os diagnósticos de enfermagem, o plano de cuidados e a avaliação dessa sistematização. Para eu dizer que eu faço uma sistematização da assistência de enfermagem, para eu fazer essa sistematização de forma adequada, eu preciso ter um embasamento teórico para realizar a SAE. O que seria esse embasamento teórico? São as teorias de enfermagem. As teorias de enfermagem é o norte, é o embasamento teórico que me guia naquela consulta de enfermagem. Um exemplo, a teoria humanística. Embasado na teoria humanística, a consulta de enfermagem do enfermeiro vai dar um enfoque muito maior ao ser humano, à humanização, à individualidade do cuidado, à integralidade. Outra teoria muito interessante que eu gosto de utilizar é a teoria do autocuidado, da Dorothea Oren, por exemplo. É uma teoria onde que ela me dá um norte para eu desenvolver com o meu paciente o plano de cuidados, que é a prescrição de enfermagem. O plano de cuidados, quando eu tenho um embasamento que eu consigo desenvolver com um paciente o seu autocuidado, eu estou me embasando em uma teoria chamada teoria do autocuidado. Então, quando eu faço o processo de enfermagem, eu desenvolvo etapas da consulta de enfermagem não embasados em uma teoria. Quando eu faço a sistematização da assistência de enfermagem, a SAE, obrigatoriamente eu tenho que estar embasada em uma teoria de enfermagem. E como que eu desenvolvo cada etapa da consulta de enfermagem? Então, primeiramente, eu vou desenvolver a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese nada mais é que uma escuta qualificada, que um diálogo centrado no paciente, nas necessidades do paciente, do indivíduo e direcionado. Então, não é uma conversa aleatória, É um diálogo direcionado. Então, o que eu vou abordar esse paciente nesse diálogo? Depende do foco dessa consulta. Então, a gente sempre vai começar pela identificação mútua. Então, sempre vou começar me apresentando. Bom dia, meu nome é Milene, eu sou enfermeira e vou desenvolver agora a sua consulta de enfermagem. Como é o seu nome? Então, parte do princípio da identificação. Depois, eu vou indagar esse paciente sobre suas queixas e a história da sua moléstia atual. Então, eu vou querer saber se esse paciente tem algo nesse momento que o incomoda. Tem alguma queixa, alguma coisa está te incomodando nesse momento? Porque as consultas de enfermagem, elas nem sempre não serão norteadas por uma queixa. Mas, em muitos momentos, o paciente vai ter uma queixa. Mas não tendo uma queixa, nossa consulta vai ser desenvolvida do mesmo jeito, Então, logo em seguida, eu pergunto para esse paciente sobre a história da moléstia atual. Depois eu passo para a história socioeconômica, para entender esse contexto desse paciente, a história pregressa desse paciente, a história familiar, a história reprodutiva, os hábitos de vida, sua história alimentar, sua história de atividade física, hidratação, sono e repouso, lazer, a questão dos vícios.
violência doméstica e uma coisa muito importante que é sobre a sua saúde emocional, sobre sua saúde mental. Isso tem uma ordem que deve ser seguida? Não, cada livro que a gente se embasa para desenvolver a consulta de enfermagem, eu me embaso muito no livro de anamnese e exame físico da Alba Lúcia, cada livro te dá um norte, inclusive te orienta a construir instrumentos que são roteiros para a sua consulta de enfermagem. Então não faz diferença se você perguntar primeiro a história reprodutiva e depois a história familiar. É lógico que na nossa cabeça, de acordo com o objetivo da sua consulta e de acordo com o norte e o seu embasamento teórico, você mesmo vai delinear na sua cabeça uma ordem. Mas não é errado você colocar uma coisa depois da outra, né? Depois você vai para o exame físico. E aí o exame físico que a gente vai realizar também, norteado pelo livro que você tem mais afinidade, você vai realizar o exame físico céfalo-caudal. Então, nesse exame físico, a gente vai fazer uma avaliação da cabeça e do pescoço. Então, a gente tem as 4 etapas propedêuticas do exame físico, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta. Em cada um dos sistemas que eu for avaliar, eu vou usar uma ou mais técnicas propedêuticas do exame físico. Em alguns eu uso, por exemplo, a ausculta, em outros eu não vou usar a ausculta, e assim vai. Então eu vou olhar tudo: cabelo, couro cabeludo, olhos, nariz, boca, ouvido, pescoço, tórax, coração, pulmão, mamas, abdômen, membros superiores, membros inferiores e genitália. Cada parte dessa que eu falei, existe uma técnica do exame físico para ser desenvolvido. Além do exame físico, tem os procedimentos dessa consulta de enfermagem. Então, tem os sinais vitais, onde eu vou aferir a pressão arterial, a temperatura, o pulso, a respiração. Eu posso utilizar o meu oxímetro e ver a saturação de oxigênio. Eu posso aferir a glicemia capilar desse paciente, medir a sua cintura e seu quadril e fazer o índice de RCQ, que é a relação da cintura-quadril. Vou pesar esse paciente, medir a altura desse paciente e realizar o seu IMC, que é a avaliação para verificar qual que é o índice de massa corpórea desse paciente. Podendo fazer alguns desses procedimentos ou outros não, depende muito do meu objetivo, não é engessado, Cada consulta vai ter um objetivo e você vai fazer aquilo que é necessário fazer naquela consulta. Também a gente pode fazer testes rápidos, dependendo do seu objetivo, do enfoque, do seu diálogo com aquele paciente. E se você tendo os testes rápidos onde que você trabalha, você pode realizar os testes rápidos de AIDS, de hepatite, de sífilis, hepatite B e hepatite C. Depois que você fez seu exame físico, fez todos os seus procedimentos, você já tem elencado aí os diagnósticos de enfermagem. Então, por exemplo, você pode ter um diagnóstico de ansiedade, um diagnóstico de obesidade, um diagnóstico de sedentarismo, um diagnóstico de sono prejudicado, um diagnóstico de dentição prejudicada. Quanto mais a gente desenvolve a consulta de enfermagem e mais a gente utiliza o recurso do NANDA, que é o livro que a gente usa como base para desenvolver os nossos diagnósticos de enfermagem, o livro que eu uso, tem outras literaturas, mas esse é o livro que eu uso, mas a gente vai familiarizando aí com esse diagnóstico, E depois de você ter levantado esses diagnósticos, você vai desenvolver com o paciente, não é para o paciente, você deve desenvolver com o paciente o plano de cuidados. Então, baseado nesses diagnósticos, você vai dialogar com ele e ver o que ele consegue fazer e acordar com você, e você vai desenvolver o plano de cuidados. Um exemplo: se ele falou com você que não faz atividade física, ele tem um diagnóstico de sedentarismo, logo você tem que trabalhar com ele uma maneira de resolver essa situação. Então, eu posso colocar no plano de cuidados que ele deve fazer pilates? Não. Eu tenho que conversar com esse paciente qual atividade física ele consegue, baseado na reflexão que você fez com ele sobre a importância da atividade física e baseado no fato que ele falou com você que ele está disposto a realizar atividade física,
qual atividade vai ser melhor para ele, que vai se encaixar melhor no seu contexto e ele vai dar conta de fazer. Um exemplo, a Organização Mundial de Saúde preconiza a caminhada 30 minutos ao dia, 5 vezes por semana, né? Para alguns objetivos vai nos atender. Ele aderiu a isso, então você vai colocar no seu plano de cuidados. Então, cada plano de cuidados que você desenvolver está baseado na escuta e no diálogo que você fez com esse paciente e no acordo que você fez com ele. Depois que você desenvolveu todo o plano de cuidado, você pode fazer a prescrição de medicamentos se for necessário. Um exemplo, no exame ginecológico, eu percebi que essa paciente está com uma vaginose, uma leucorreia, uma candidíase. Eu vou prescrever um medicamento específico para esse fim. Além da prescrição de medicamentos, eu posso fazer a requisição de exames. Então, durante o meu exame físico, eu percebi que ele está com mucosa ocular pálida, né, hipocorada, e eu conversei sobre alimentação, eu percebi que a alimentação dele é muito pobre em ferro, ela relata fraqueza e cansaço frequente, falta de concentração. Eu posso pedir um hemograma, eu posso estar suspeitando de uma anemia e eu posso pedir um exame. Uma coisa muito importante, a gente não deve pedir exames de forma aleatória, desnecessária. Isso aumenta os custos, não só para o serviço público, mas como também para o próprio paciente. Então, você deve pedir o exame que você estiver relacionando com alguma questão que você identificou nessa anamnese. Aí o paciente, não, mas eu quero fazer um check-up geral, que eu nunca fiz e quero fazer um check-up geral com todos os exames. E você vai discutir com o paciente custo-benefício e vão decidir juntos isso aí, vai requisitar os exames. E então você vai marcar com esse paciente, né, entregar, uma vez que você entregou para ele o plano de cuidados, a requisição de exames e a prescrição de medicamentos, você vai marcar com ele esse retorno para você avaliar esses resultados. E aí, baseado na teoria que norteou a sua consulta, você consegue ter esse desfecho aí dessa consulta e finalizar, então, a sistematização da assistência de enfermagem. Para a gente realizar uma consulta completa de enfermagem, integral, holística, a gente vai gastar em média, varia muito de paciente para paciente, né? Mas eu gasto em média 1 hora. Quando eu atendo uma gestante, e junto com a gestante vem o parceiro, que daí eu faço a primeira consulta de pré-natal, mais o pré-natal do parceiro, eu faço tudo isso para a gestante e depois eu faço tudo isso para o parceiro. Então, em média de 2 horas que eu gasto nessa consulta. As consultas subsequentes, elas já são consultas mais direcionadas, uma vez que você já conhece todo o histórico desse paciente, dessa paciente, você não vai perguntar isso tudo de novo, né? Você já vai usar as informações que você tem registrada e vai dar um segmento. Inclusive os diagnósticos de enfermagem, você vai elencar novos diagnósticos de enfermagem se você tiver resolvido o diagnóstico de enfermagem anterior. Se você não tiver resolvido o diagnóstico, é interessante que você traça novas metas para você resolver o diagnóstico de enfermagem anterior, ao invés de você ficar elencando mais novos diagnósticos a cada consulta. Afinal de contas, o objetivo da consulta de enfermagem é um atendimento integral, mas com resolutividade, né? Então, a gente precisa pensar muito nesse desfecho final aí. Então, essa é a consulta de enfermagem que nós, enfermeiros, realizamos tanto no serviço público quanto na rede privada. Então, nós atendemos em consultórios de enfermagem, estamos ancorados pela resolução 568 de 2018 do COFEM e a gente pode atender em consultórios tendo simplesmente o seu registro de consultório no Corém da sua região e então começar a atuar e desenvolver a sua autonomia, né, e trazer essa melhoria aí para a saúde pública, né? A nossa saúde pública precisa da atuação do enfermeiro e é para isso que a gente está aqui. Tchau, até o próximo vídeo e muito obrigada pela atenção.